Olá pessoal, todos estão bem? Meus caros alunos do primeiro colegial, fiz esse vídeo para explicar sobre o nosso próximo conteúdo, que é o equilíbrio dinâmico das populações. Esse conteúdo é depois das relações, as interações ecológicas, certo pessoal? Primeira coisa pessoal, quando a gente fala de populações, a gente tem que ter um enfoque diferente quando a gente falou dos indivíduos, igual a gente citou os casos das interações, onde às vezes um indivíduo vai interagir com o outro. Quando a gente leva em consideração uma população, pessoal, que é um conjunto de indivíduos, essas populações podem interagir. E elas têm características próprias e mensuráveis, a gente consegue medir essas características. A gente pegar um indivíduo só, ele vai nascer, crescer, reproduzir e morrer, a ordem natural das coisas. Tá? Se a gente leva em consideração uma população, a gente vai ver que ela tem uma taxa de natalidade, taxa de desenvolvimento ali, de crescimento dela, como que ela vai se desenvolver numa região, numa área, tá? E natalidade, mortalidade, imigração, que eu já vou comentar daqui a pouquinho, certo? Então, além da distribuição no espaço e tempo, então a gente vai ter vários enfoques ali que a gente consegue estudar de uma população, certo? Pessoal, antes de eu continuar, tem uma pessoa com compressor ligado ali fora, espero que não atrapalhe aí, então de antemão já peço desculpas. Então, pessoal, quando a gente lida com populações, a gente não deve pensar apenas em população humana, tá? Então, todas as populações, todos os organismos podem ser trabalhados em relação a isso. Hoje, fala-se muito em relação à população humana, questão do coronavírus, como está afetando todos os países ali, as doenças. Então, mas a gente pode trazer isso aí para a parte dos seres vivos, dos animais que vivem em ambientes naturais, certo? Pessoal, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre a densidade populacional. O que é isso? É um cálculo que é feito com base no tamanho de uma população por um determinado espaço, se é uma população mais densa ou menos densa naquela área, tá? Então a fórmula é essa que está aí no slide. Então D é igual a N sobre A, onde o D é a densidade, N é o número de indivíduos e A é a área ou volume, certo? Ali na imagem mostra um pouquinho da relação do ser humano, Então nós estamos cada vez mais, hoje somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, com algumas áreas com maior densidade e outras áreas com menor densidade. A gente pega países como a China, a Índia, com grande densidade, e outros países da Europa, principalmente aquela região mais fria, de baixa densidade, Canadá, aqui na América do Sul, no Uruguai, de pouca densidade populacional, certo? Nosso país mesmo, a gente tem áreas do sudeste e sul, com grande quantidade de população, e áreas do norte, centro-oeste com uma menor quantidade, nordeste um pouco a mais também, tá? Então isso vai variar de uma região para outra. E esse é o cálculo que é feito. Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês dois exemplos, como que a gente calcula isso. Então, exemplo 1, em uma área de 200 hectares, há 120 mil pinheiros do Paraná, ou araucária, que a gente conhecia. Qual é a densidade populacional de pinheiros nessa área? Então, no caso desses pinheiros do Paraná. Pessoal, quem quiser calcular, então a fórmula é essa daqui, D é igual a N sobre A. Dê uma pausa agora no vídeo, tá? E vocês podem calcular, certo? Pode pausar ali e calcular. Quem não quiser, a gente vai tocar adiante aí, certo? Então aqui, pessoal, já vou demonstrar esse cálculo. Então vai ser o número de indivíduos aqui, 120 mil pinheiros, sobre a área, o A ali vai ser 200 hectares. Então é só fazer uma divisão simples, vai chegar ao valor de 600 pinheiros por hectare, certo? Onde que a gente vai trabalhar isso? Vamos supor que em uma plantação seja ideal ali, no mínimo, aliás, no máximo 500 pinheiros por hectare. Mais do que isso, ele já vai ter muita competição entre eles. Então vai ser feito esse cálculo, para estimar esse valor, para definir essa densidade. E aí vai saber se uma população vai viver bem, se esses pinheiros vão desenvolver bem ou não, certo? Outro exemplo, pessoal. Em um aquário de 300 litros de água vivem 60 acarás, que é esse peixe ornamental ali. Qual é a densidade populacional? Então, quem quiser fazer a conta aí, pausa aí que aí vocês calculam essa densidade, certo? Continuando, então, se o número de indivíduos é 60 sobre 300, então é assim que vai ficar, tá, gente, na nossa fórmula. 60 peixes sobre 300 litros ali.
E o valor é de 0,2 peixes por litros, tá, gente? Ou por litro, desculpa ali, viu, gente? Tá? Não precisa ser aquele S no final. Isso daí, pessoal, deu um número quebrado. Tá errado? Não, é assim mesmo, viu, gente? Então, para a densidade, pode dar valor quebrado sim, tá? Então, mesmo que seja menor do que 1 ali no caso, está correto, certo? Então, esse é o cálculo da densidade. Então, a gente pode utilizar para diversas espécies, não só espécies tanto de planta quanto de animais, entre outros, certo? E quais são os determinantes, né, dessa densidade? Quais fatores vão alterar a densidade? Existem 4 fatores, se a gente levar em consideração uma população em uma área que pode ter trânsito, né, de indivíduos. A primeira delas, pessoal, a taxa de natalidade. Nada mais é que o número de nascimentos em um determinado período. Geralmente, eles trabalham a partir de 1 ano, né? Então, tantos nascimentos em 1 ano, certo? Mortalidade seria o número de indivíduos que morrem, aí sem especificar a causa, né? Ou por morte natural, ou por alguma causa acidental, por conflito, né? Disputa de algum recurso, de algum alimento ali, levou à morte desse indivíduo. Então, a mesma coisa. Então, tanta de mortalidade por ano, né? E outras 2 taxas, a imigração, taxa de migração, e a taxa de emigração. Imigração, pessoal, é a chegada de indivíduos. Então, quando chega indivíduos numa nova área, essa é a taxa de imigração. Pode falar, chegou 100 indivíduos ao longo do ano. E saíram, né, a emigração é a saída de indivíduos, saíram 50. Então, teve um balanço positivo ali de 50 indivíduos, certo? Então, emigração, saída de indivíduos. Se a gente for pensar do ponto de vista dessas taxas, pessoal, das taxas, né? A natalidade, ela aumenta a densidade, tá? Então, quanto mais nascer, maior a densidade vai ser ali, tá? A mortalidade, ao contrário, ela diminui. Quanto mais morrer, menos densa vai ser a população, vai diminuir a densidade. Imigração, mesma coisa, chega mais indivíduos, a densidade aumenta. E a emigração, que é a saída, diminui a densidade. Então, esses dois aqui, pessoal, natalidade e imigração, aumentam a densidade, certo? E mortalidade e migração diminui a densidade, certo? Se a gente for pensar, pessoal, como eu já comentei, isso é uma área aberta, uma área que tem esse trânsito de indivíduos. Mas em uma área que não tem isso daí? Uma população, que a gente diz, populações isoladas, né? Um exemplo eu coloquei de uma ilha. Se a gente pegar em consideração uma ilha oceânica, por exemplo, ela não vai ter fluxo de indivíduos, né? Então, os animais, né, as espécies que vivem ali vão estar ali, à exceção de aves, viu, gente? Aves, alguns insetos que às vezes possa chegar até ali. Mas se for animais terrestres, isso não vai acontecer. Então, aí perde-se a questão da imigração e emigração. Só vai nascer, ter a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade ali, certo? Então, ele não vai ter esse fluxo, né, de indivíduos. O que acontece? Isso aí tem um problema genético, né, depois. Então, mesmo, como que eu posso dizer? A mesma variabilidade genética ali não vai mudar, né? Se chega novos indivíduos, então você traz novos genes, né, um novo DNA para lá. Então, isso, se der uma doença ali, pode causar a morte de todos aqueles indivíduos dessa população, tá? Seja de animais, de insetos, tá? Ou até de plantas, né? Então, isso pode causar mortalidade. Então, a variabilidade genética é reduzida, certo? Em relação ao crescimento, né? Como que vai crescer essa população? Existem duas curvas principais, pessoal, que a gente trabalha. Primeiro, essa curva em S e depois a curva em J. A curva em S, pessoal, é que acontece na maioria das espécies. Ela vai passar por 4 estágios diferentes, certo? Primeiro estágio, no estágio A ali, é um estágio de adaptação, então é um crescimento lento. Quando a população chega numa região, ela tem que encontrar recursos, né? Recursos alimentares, abrigo, se vai ter espaço suficiente para ele, tá? Então é um crescimento mais lento. Quando ela se adapta, pessoal, àquela região, aquele clima, né, aquelas condições ali, é lógico, vai ter alguns indivíduos, às vezes não vão sobreviver, outros já vão se adequar àquelas condições. Então tem um crescimento acelerado, que a gente diz que é o crescimento exponencial, que é o estágio 2 ali, né, o B, certo? Ele vai crescer, a população vai aumentar, se tem alimentos, se tem recursos, né, se tem água ali, então ele vai crescer bastante, dependendo da espécie, né, vai requerer mais ou menos desses recursos. No estágio C, pessoal, ele começa o ambiente se limitar para ele. Então aí
aumenta o número de indivíduos, vai faltar alimento, vai começar a faltar abrigo, vai começar a ter mais disputas, né? Aquela competição entre eles mesmos, competição interespecífica, né? Então, da mesma espécie. Então, aí começa a limitar aquela população, não vai crescer tanto. Pode acontecer dois pontos, né? Ali no estágio C, aliás, desculpa, no estágio D. Ou vai estabilizar, ele vai ficar mais ou menos numa achatada ali e no reto, né? Ou vai cair a população. Então, isso aí ela vai passar por oscilações. Dificilmente, pessoal, ela vai ficar num estágio assim que seja horizontal, né? Ela vai ter pequenas ondulações. Se tiver algum problema ambiental, ela pode cair bastante, depois volta a subir, certo? A segunda curva, pessoal, é a curva em J, né? Então acontece com alguns micro-organismos, com algas, tá? Então, quando tem grande quantidade de nutrientes ali, então que é o alimento para a alga, ela vai proliferar de forma muito rápida, ela vai crescer de forma rápida, exponencial, né? De repente acabou isso daí, cresceu todas, elas morrem. Um exemplo ali, pessoal, na imagem, aqui à direita, é um exemplo de um ambiente, né, aquático eutrofizado, que sofreu eutrofização. O que é isso? Quando tem muito acúmulo de matéria orgânica nessa água, pessoal, muitos nutrientes, as algas têm aquilo lá como alimento para eles, né? Então ela aumenta de forma bastante rápida. Então vai ficar com esse aspecto esverdeado, né? Elas vão morrer, as algas vão ficar na parte superior da água e vai ficar com essa aparência de como se fosse um musgo, né, sobre a água. Isso impede a entrada de luz, então as espécies que dependem da luz para sobreviver, que estão abaixo dela, né, vão reduzir, além da redução da quantidade de oxigênio, depois que elas morrem, né, então a degradação desse material, então vai impedir também a oxigenação da água, então as espécies de peixe vão ser prejudicadas, vão levar à morte. Quando você chega nesse estágio, você tem que fazer uma limpeza, se for um rio de água em movimento, né, que não é água parada, então ainda vai ser mais fácil de resolver. Se for um lago, algo que não tem água corrente, pessoal, é um pouco mais complicado ali para resolver esse problema, certo? Então, quase para encerrar, pessoal, essa é uma aula relativamente curta, exemplo de interações, né, que a gente é capaz de ver entre as populações através de análise gráfica, tá? A gente pegar aqui, pessoal, vocês estão vendo ali cobras, né, o pontilhado e a linha contínua dos ratos. Vocês percebem, pessoal, deixa eu acompanhar aqui com o mouse, que quando tinha bastante, o rato foi aumentando, a cobra aumentou depois disso? Por quê? A cobra começa a se alimentar, está se alimentando dos ratos. Tem muito rato, a cobra vai aumentar e o rato vai diminuir, a população diminui. Diminui o rato, o que acontece com a população de cobras? Faltou alimento para elas, elas tendem a cair novamente. Caiu das cobras, o do rato depois começa a subir novamente, tá? Então vai uma de acordo com a outra, elas vão oscilando dependendo da outra. Então se trata de um exemplo de predação, tá, gente? As cobras predando os ratos. Se tiver muita cobra, vai consumir os ratos, eles vão cair. Aí caiu os ratos, pessoal, depois eles voltam a subir, né? Conforme sobe, e as cobras vai subindo depois de um tempo, tá? Se tiver muito alimento, a cobra vai aumentar a população também. E por último, esse outro exemplo, pessoal. Então, esse feito em laboratório, né? Uma cultura, um meio de cultura, numa plaquinha lá de Petri, tá? Testaram dois paramécios ali, tá, gente? Dois protozoários. O paramécio aurelia e o paramécio caudatum. Observem, pessoal. Esse paramécio aurelia, esse pequeno, chegou a um número de indivíduos, aproximadamente 100 indivíduos, vamos dizer. Enquanto que o paramécio caudatum chegou a 60 indivíduos. Isso a gente pensando em formas isoladas, né? Então, uma plaquinha só com o paramécio aurelia, outra plaquinha só com o paramécio caudatum. Quando colocou os dois juntos, o que aconteceu, pessoal? O paramécio aurelia não foi alterado, né? A população permaneceu com 100 indivíduos. Enquanto que esse outro protozoário, né, o paramécio caudatum, ele acabou, pessoal, caindo a população. Então, chegou ali próximo do zero, né, conforme passou o tempo. Por quê? Eles estavam disputando, né, aqueles recursos, então, aquele ambiente que eles estavam vivendo. Por mais que seja pequeno, né, uma plaquinha, então ela foi sofrendo essa competição. Então, a interação que aconteceu aqui foi do tipo da competição, certo? Para ela foi ruim. Para o paramécio aurelia, não prejudicou, tá? Só lembrando, só para não confundir, pessoal, de forma mais ou menos geral, a competição é prejudicial para os dois indivíduos são prejudicados. Para essa condição aqui, pessoal, ela que não resistiu à competição, então o metabolismo dela, as necessidades dela,
eram maiores que o Paramecium aureum. Certo, pessoal? O que eu tinha passado para vocês sobre esse equilíbrio dinâmico das populações era isso, tá? Na aula do Centro de Mídias, pessoal, eles deram um enfoque mais para a população humana, certo? A gente ainda vai trabalhar essa parte lá quando vai tratar um pouquinho de saúde. Então, tem esse tipo de equilíbrio também em populações humanas, tá? Então, isso também ocorre. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me escreva ali durante a aula. Obrigado, até a próxima.